Aplaudindo a Deus, tá? Glória a Deus, aleluia. Mas o Dayton está aqui para nos abençoar hoje. Ele já tem nos abençoado de várias formas e hoje ele vai abençoar com a palavra de Deus. E eu queria que você estendesse as suas mãos para cá, para nós orarmos por ele. Senhor, capacite a vida do Dayton. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor tem preparado algo novo, algo especial. Ele é um homem que tem caminhado e desejado te agradar. E nós cremos que este momento ele vai agradar-te ainda mais. Que o Senhor traga calma, sabedoria, que os lábios dele possam ser direcionados pelo Espírito Santo para trazer palavras de vida, palavras de transformação, de correção. Faz o que o Senhor quiser, Pai. Que nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor tem para tratar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado, Rafa. Amém, gente. Bom dia a todos. Todo mundo bem aí? Glória a Deus. Deixa eu só arrumar aqui que é muita tecnologia esse equipamento aqui. Da última vez de terça, quem lembra, eu vim com uma maletinha aí toda... Serviu. Mas agora o pastor salvou a gente com um equipamento de última tecnologia aqui, ó. Amém? Bom, creio que muitos aqui me conhecem, né? Mas, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Dayton. Eu estou na comunidade CG Iguatemi faz 5 anos. Vim junto com a minha esposa, linda, maravilhosa, a Gel. E nós caminhamos juntos. Nós somos líderes de célula. Nós lideramos a célula dos adolescentes, né? O Mag Kairos, de sábado, às 15 horas aqui na igreja. E fora tudo isso, né? Na verdade, o mais importante de tudo, e eu falo para Amanda que eu sempre aprendi com ela, que eu sou um filho amado de Deus. Eu gosto de enfatizar isso, porque é isso que nos traz força. É isso que faz com que a gente continue e persevere. Quando eu ouvi essa declaração pela primeira vez, mudou totalmente a percepção na minha vida de quem é Deus e de como Ele olha para mim. Então, que vocês possam sair daqui também com esse sentimento, com essa sensação, realmente com essa verdade no coração de vocês. Amém? De domingo a gente tem sido agraciado com ministrações maravilhosas de pessoas aqui, né? Claro, a do pastor é muito boa também, né? A gente gosta, mas a gente vê também que o Senhor fala de maneira poderosa através das pessoas que se disponibilizam, que realmente aceitam esse desafio. Porque Ele não fala somente com vocês, Ele fala conosco primeiro. Ele vem tratando a nós. Então é muito bom a gente participar disso e é muito bom a gente ouvir também, né? Ouvir todas essas coisas. E eu lembro do ano passado, de uma ministração, acho que da Bruninha, que o tema era Decepcionados com Deus. Que foi uma ministração que realmente ali deu um baque, né? Virou a chavinha assim, foi algo que eu peguei e orei depois, e li, regurgitei, falei com jovens, e a gente foi trabalhando nisso. E hoje, apesar do tema ser um tema muito bom, a alegria de Cristo, e a gente, com o decorrer, vai descobrir o que alegra Jesus, eu queria começar indo para o outro lado do que o que a Bruninha disse naquela época. Porque muitas vezes a gente podia se decepcionar com Deus por moldar a Deus de uma forma que a gente pensa. Só que quem aqui também já teve a sensação de que Deus está perdendo a paciência com você ou que Ele está se decepcionando com você? Eu entendo, gente. Eu sei como é que é. É difícil, a gente cai, chora e fala, Senhor, perdoa, não sou digno. E isso acontece porque muitas vezes nós falamos do amor de Cristo, a gente fala de Cristo, fala do amor dele para outras pessoas, realmente, só que a gente fica com aquela pergunta no nosso coração, poxa, será que
que ele não guarda algum ressentimento de mim? Será que ele não guarda realmente alguma mágoa daquilo que eu fiz? Entende? E isso realmente traz a nós um peso. E a gente está aqui para quebrar isso na nossa vida hoje. E esse sentimento, ele demonstra o quê? Demonstra que a gente ainda não teve a revelação plena do amor de Cristo sobre nós. Eu queria que vocês abrissem lá um texto bem conhecido, lá em 1 João 4, do 17 ao 18. Um texto que hoje eu repeti na oração e vi, e quando os jovens oraram sobre mim aqui de manhã também, eu ouvi também de novo essa passagem, e é o Senhor confirmando, né? E lá diz assim: à medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos com Jesus, como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Até aí. Como eu falei, muitas vezes esse sentimento de decepcionar o Senhor vem até nós porque a gente não experimentou realmente a plena demonstração do amor de Cristo, né, sobre nós. E o medo, ele faz a gente se distanciar do coração de Deus. Porque muitas vezes a ideia do castigo nos tormenta muito mais do que o conforto do amor de Deus sobre as nossas vidas. E a gente vive realmente fugindo desse castigo, ao invés de só experimentar o amor de Deus sobre nós. E quando eu era pequeno, eu costumava jogar bola na garagem de casa lá, né? E minha mãe sempre teve muitas plantas. Eu acho que era a estética na época, né? Toda casa tinha muita planta, tinha aqueles móveis marrons, tinha os azulejos no banheiro tudo marrom. Aí era várias suculentas. Nossa, suculenta tinha de monte, assim, ó, né? Pendurada. E eu gostava muito de jogar bola, né? E teve um dia que eu tava lá brincando e eu acertei a bola lá na planta da minha mãe. Não que eu não tenha acertado outras vezes, mas esse dia parece que o negócio desandou, caiu tudo. Aí eu fui correndo pra juntar as coisas ali, deixar no cantinho, e eu fugi mais rápido ainda para sair do campo de visão da minha mãe. Para sair daquele lugar, fugindo dali para que ela não veja aquilo que eu fiz. E eu fugia. Minha mãe estava indo para um lado, eu ia para o outro, aí ela vinha, falava e eu saía. Só que aí, mãe é mãe, né? Tem um momento que ela olha pra gente assim, ela olhou pra mim e ela falou: você chutou a bola nas minhas plantas? Aí eu falei: não, mãe, já estava assim quando eu cheguei lá. E pra gente entender o que esse medo causa em nós, a gente foge. E o pior, a gente peca, a gente mente ainda, por causa do medo desse castigo. Muitas vezes, se a gente chegar neste momento e confessar, falar: eu fiz isso, me perdoa, talvez esse castigo nem vai ser tão severo assim. Muitas vezes nem vai ter o castigo. Você vai receber até um parabéns por ter feito aquela escolha. E essa questão de eu fugir e ainda depois mentir, me lembra muito o episódio quando o Senhor ele visita Abraão e Sara, né? Quando ele vai lá e ele fala: ó, daqui a 1 ano... Será que alguém pode abrir ali pro seu Mário, por favor? Obrigado, André. E ele visita Abraão e Sara e ele fala, né? Ó, daqui a 1 ano vocês vão ter um filho. Aí o que Sara faz lá na tenda dela? Ela ri. Ela ri e fala: uma mulher velha como eu, meu marido também? Não, isso é impossível. Aí o Senhor fala: por que aquela mulher que está lá dentro lá tá rindo? Por que Sara está rindo? E o que ela fala para o Senhor? Ela fala assim: eu? Não, eu não dei risada. E ele fala: é mentira, você riu sim. E aqui nós vemos a diferença de quando nós temos medo e quando nós tememos o Senhor. Quando a gente tem medo, a gente mente. Mas quando nós tememos o Senhor, nós confessamos. Nós vamos para perto dele, né?
E para uma pessoa que teme o Senhor, muitas vezes é esse erro que vai aproximar você dele. Não por conta do erro, mas por conta do seu coração, que entende que ele é capaz de te perdoar. Não porque você merece, mas por quem ele é. Ele é essa pessoa. Só que nós costumamos correr de Jesus por causa dos nossos pecados. E, na verdade, é exatamente esse o momento que o coração de Cristo se inclina para nós. É nesse momento que o Senhor deseja realmente ouvir você. Você confessar, você falar com Ele, você se aproximar dEle. Realmente com um coração sincero. Só que não vem esse pensamento de cara em nós. Quando, por exemplo, você cai naquele pecado. Aquele pecado que você jurou que você nunca mais ia cometer. O sentimento de derrota, às vezes, ele toma conta de nós. E a gente se sente, talvez, tão sujo, tão indigno, que a nossa escolha instintiva é correr da única fonte que é capaz de nos purificar. Porque nós temos esse sentimento que estamos decepcionando o Senhor. Eu estou lendo um livro que chama Manso e Humilde. O coração de Cristo para quem peca e quem sofre. E é um livro transformador, gente. É muito bom. Eu peguei, claro, com a Bíblia e muitas vezes com a ajuda desse livro também, que eu preparei essa ministração, porque veio uma revelação do Senhor sobre mim. É o que eu quero compartilhar com vocês. E que a gente seja liberto desse peso que vem sobre nós. E eu li uma frase lá que diz que, na verdade, traduz esse sentimento que nós temos. Que fala assim: tendemos a pensar que Cristo, de tão santo, é severo e indisposto contra os pecadores, e incapaz de aguentá-los. E sabe por que a gente tende a pensar dessa maneira? Porque a nossa natureza, ela dita que quanto mais rica for uma pessoa, mais vontade ela tem de ficar longe daquele que é pobre. Ou, quanto mais bonita é uma pessoa, mais fácil dela se manter distante daquele que é feio. Claro que no meu caso o Senhor abençoou muito, porque a Gel veio sobre a minha vida. Obrigado, Deus. Ali eu já provei aqui, ó, dos milagres do Senhor, da misericórdia dele. Mas sem perceber, a gente projeta esse tipo de pensamento para Cristo. A gente acha que Cristo vai agir como a gente age, muitas vezes. Entende? E aí que a gente entra numa crença falsa, que muitas vezes pode estar dentro da igreja, pode estar dentro de nós. Que não, eu vou orar quando eu estiver melhor. Ou então, Deus deve estar cansado de mim. Então, eu não vou mais voltar. Ou o pensamento de, nossa, de novo esse pecado. Cara, Deus deve estar de saco cheio, de toda hora me ouvindo falar, pedindo perdão. E a gente vai esfriando e se distanciando. E é por isso que a gente precisa de uma Bíblia na nossa vida. A Amanda comentou hoje, e todos aqui têm reforçado da importância de participar do plano de leitura, de estar ali, comentários maravilhosos. A gente tem tido uma revelação tremenda do Senhor ali. E o quão importante é a palavra do Senhor na nossa vida para rebater essas mentiras que vêm sobre a nossa mente. Por que nós precisamos da Bíblia realmente? Porque a nossa intuição natural somente nos dá um Deus que é como a gente. A gente projeta um Senhor, um Deus soberano que é como nós. Que talvez ele agiria como a gente vai agir. Ou já agiu alguma vez, né? E por isso, com a ajuda das Escrituras, nós vamos agora nos aproximar um pouco mais de Cristo, da sua verdade, e rebater toda essa opressão e todo esse espírito de comiseração que está em nós, que muitas vezes vem para nos desanimar. E assim também nós vamos entender o que alegra, o que traz alegria ao seu coração. Amém? E o primeiro passo para isso é a gente conhecer o coração de Cristo, né? A gente
mais para frente, a gente não está nessa parte, mas já ouvimos muito sobre os evangelhos do Senhor aqui na igreja, já lemos também muito. E nos 4 evangelhos de Cristo, nós aprendemos sobre o seu nascimento, sobre o seu ministério, sobre os discípulos. Nós acompanhamos as viagens, os seus hábitos de oração, os seus ensinamentos e como ele entendia estar cumprindo todo o Antigo Testamento. Nos 4 evangelhos nos é apresentado isso e a gente vê tudo isso, né? E nós sofremos. Tipo, quando eu leio a parte da prisão, da crucificação, do sofrimento de Cristo, aquela parte me dá um aperto no coração. E a gente sofre quando vê essa parte. Mas aí também vem uma alegria maravilhosa com a ressurreição, com a vida de Cristo, ele vencendo a morte e nos libertando também. A gente vê tudo isso nos 4 evangelhos, a gente acompanha de forma parecida nos 4. Mas apenas em um lugar, a gente ouve do próprio Jesus, a gente ouve dele como ele fala sobre o seu coração. Em um lugar apenas a gente vê Jesus abrir o seu coração conosco. E este lugar está lá no texto de Mateus 11, 28 ao 29. Mateus dos jovens é bem rápido para achar, né? Já está marcado. Mateus 11, 28 a 29. Na verdade, do 28 ao 30. Perdão, tá, Vini? Eu sei que você tá ligeiro aí atrás também. E lá diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou é leve. Cara, não tem mensagem mais confortante para a gente, principalmente nos momentos em que a gente se sente abatido por esse sentimento, que a gente sente o peso, e a gente vê Jesus falando de como ele realmente é, não como a gente imagina, não como a gente coloca, mas como ele é, como é o coração dele, manso e humilde. A gente não lê ele falando que ele é exaltado ou digno de coração. Manso e humilde. Esse é o coração de Cristo. E de acordo com o seu próprio testemunho, a gente ouve ele falar com essas palavras. Trazendo para os dias de hoje, se Jesus ele tivesse um site, se ele tivesse um blog, se ele tivesse um perfil, digamos assim, nas redes sociais, aí tinha a parte lá da bio, onde fala sobre ele, Jesus ia colocar: sou manso e humilde de coração. É isso que ele declara. E a própria Bíblia, ela nos ajuda a entender a profundidade dessa declaração que Jesus dá para nós. Por quê? Porque ela não associa o coração somente aos nossos sentimentos, mas ela coloca o coração como centro de tudo que nós somos. O coração, ele não é parte do que nós somos, mas ele é o centro do que nós somos, do que nós fazemos. E por isso Salomão, ele diz para a gente lá em Provérbios 4, 23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Ou, em outras versões, diz: dele procede as fontes da vida. Então, quão poderosa é a declaração de Cristo falando sobre o coração dele, porque a própria Bíblia nos ensina que esse é o centro de quem ele é o centro de quem nós somos. Por isso que nós devemos guardar. E falando sobre essas características que Jesus nos mostra, vou trazer aqui uma informação, é cultura também, tá? O Daito às vezes é cultura. Praus, eu acho que é assim a pronúncia, é a palavra grega que é traduzida para manso neste texto. E muitas vezes ele é entendido também como gentil, como tranquilo, como força sob controle.
Então, Jesus, ele não é esquentadinho. Jesus, ele não é facilmente irritável, como a sua esposa, brincadeira. Ou a sua mãe, que às vezes a gente acha que a mãe e o pai a gente não pode fazer nada, que já briga. E na verdade a gente não está fazendo nada mesmo, a gente não está nem ajudando eles. Mas isso é papo para outro dia. Mas ele não é irritável, Jesus ele não é esquentadinho. Pelo contrário, a postura natural de Cristo não é apontar o dedo. A postura natural dele é braços abertos para nos receber. Assim como nessa imagem aqui que a Rafa preparou, que demonstra realmente tudo aquilo que Jesus deseja. Ele está de braços abertos para nos receber, ele não está para te condenar. A gente sabe que quem condena é outra pessoa. De Cristo, a gente recebe o amor, recebe a redenção. E a outra palavra, que em grego é tapeinos. Obrigado, Google. Tapeinos é a origem da palavra humilde. E quando ele fala sobre eu sou humilde, ele não está falando de uma virtude. Como muitas vezes a gente fala de uma pessoa, nossa, você viu que pessoa humilde ali, ó? Essa pessoa, ela é tranquila, ela é de boa, ela recebe todo mundo, nossa, ele é mó humildão. Não, essa palavra aqui está falando de humildade no sentido de ser rebaixado pelas circunstâncias da vida. Realmente uma pessoa humilde na vida dela. Uma vida humilde. Uma vida sem muitas regalias. Romanos 12, 16 diz assim, ó. Eu vou usar esse texto para poder dar um exemplo sobre a questão dessa palavra humilde. Lá fala: vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabe de tudo. Onde Paulo aqui se refere a gente de condição humilde, no original do grego, está o mesmo termo que Jesus usa para definir como é o seu coração. Então, o ponto central aqui é que Jesus ele não é humilde por questão de uma virtude, mas ele é humilde porque ele é acessível a todos. Ele é acessível a nós. E o convite que ele nos faz, esse convite é sublime. Esse convite é feito a todos, mas não para os animados e tranquilos. Ele não diz, venham a mim os fortes ou os que acertaram. Ele chama aqueles que, de certa forma, se encontram sem esperança. Ele chama aqueles que muitas vezes estão sufocados pelo trabalho duro. Aqueles que, por causa da sua rotina, se encontram cansados. Ele chama aqueles que muitas vezes estão sendo oprimidos pelos problemas. Seja uma briga com o familiar, com o cônjuge, com o irmão, com o pai, a mãe. Seja uma reprovação num teste que você fez. O carro quebrou. O seu animal adoeceu, seja contas a pagar, a casa precisa de manutenção, seja material escolar, que agora é um problema muito para os pais, digamos de passagem, né? Então, ele faz esse convite para essas pessoas que estão sendo oprimidas por esses problemas ou por algo que está fora do seu controle. E muitas vezes essas coisas que estão fora do nosso controle nos sobrecarregam. Esse é o convite de Jesus para essas pessoas. E essas situações, muitas vezes, elas nos sobrecarregam ao ponto da gente não querer fazer mais nada. Quem já se sentiu assim, num estado de cansaço, tanto físico quanto mental, que você senta ali na beira da cama e você fica olhando para o nada, assim, ó. Você fica travado, você fica desassociando, fica parado olhando assim e realmente guardando energias para o mínimo que você vai fazer. Esse sentimento, ele traz isso para a gente. E dessa forma, a gente muitas vezes vai se acostumando com isso. A gente vai se acostumando a ficar longe da presença do Senhor, levados por esse sentimento. E por que a gente vai se acostumando? Porque a gente sabe que quando a gente chegar até Ele,
cara, a gente vai desabar. A gente vai ali entregar tudo e muitas vezes a gente não quer nem gastar forças para fazer isso. Porque nós achamos que somos indignos da presença, porque nós estamos cheios de muitas outras coisas. Muitas vezes a gente esquece que a gente tem um Salvador, que assim como a gente viu a definição, ele é gentil e acessível. Ou seja, o requisito mínimo para você entrar no abraço de Jesus é simplesmente você se abrir a ele. Você não precisa descansar, você não precisa se recompor e só depois vir para Cristo. Sabe quando a gente tem que ir para um lugar de muita urgência, que a gente tem que resolver alguma coisa, e muitas vezes a gente está esperando alguém e a pessoa está lá se arrumando e fala, não, essa roupa tá boa, e não, como tá meu cabelo, tá bom, e você fala, não, vai desse jeito mesmo, não precisa de muita coisa para isso que a gente vai fazer, não. Já está apontando porque geralmente essa pessoa sou eu. Vai do jeito que tá, já fala, vai do jeito que tá, só não vai de chinelo. Ela não gosta que eu ando de chinelo nos lugares. Só não vai de chinelo, põe um tênis que tá tudo certo. E é assim que a gente age muitas vezes com Jesus. A gente primeiro pensa que decepcionou ele, aí depois a gente pensa que a gente precisa agradar, que a gente precisa impressionar a Cristo para poder chegar até ele. Mas não, Cristo está falando, venha como estás. O seu próprio fardo é o que te qualifica para ir até Jesus. Porque ele está realmente esperando, aguardando ansiosamente para que você venha com esse peso, para que ele possa aliviar. Ele diz, eu lhes darei descanso. E o descanso dele não é uma transação, o descanso dele não é uma troca. É um presente que ele nos dá por quem ele é. E a promessa de descanso aqui de Jesus não é um descanso para o corpo, tá? Para o corpo a gente tem que dormir direitinho, comer bem, saber conciliar as coisas. Viram, jovens? Dormir direitinho. Para reforçar aqui. O descanso por corpo, o descanso que Jesus ele está nos oferecendo é um descanso para a nossa alma. O nosso Salvador, ele é gentil. E nós compreendemos essa gentileza na expressão, o meu jugo é fácil de carregar. Ou, em outras versões, o meu jugo é suave. A gente precisa tomar cuidado também, para entender que ele não está falando que a vida vai ser livre de dor, que a vida vai ser livre de dificuldades. Tanto que ele fala em outro lugar, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Só que a gente compreende a gentileza dele quando ele fala que o jugo dele é fácil de carregar, porque, e eu lembro que o pastor já falou sobre isso aqui, mas eu vou dar uma recapitulada. O jugo é uma trave pesada, posta sobre o gado, sobre 2 bois, para carregar um equipamento agrícola no campo. E aqui que está o segredo. Porque Jesus ele nunca pede para que a gente se livre do jugo. Ele não fala para a gente tirar o jugo. Na verdade, ele fala para que a gente tome o jugo dele sobre as nossas vidas. Então, a ironia é que esse peso, esse jugo pesado, ele não pesa mais. Ainda nós vamos ter que carregá-lo. Ou seja, ainda nós vamos ter que pôr a mão na massa. A gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que fazer o que tem que ser feito. Mas não mais de uma maneira com que isso nos afunde, com que isso pese nas nossas vidas. Mas como uma forma de glorificar o seu nome, pois ele está conosco em tudo em que fazemos. Amém? E ele nos fortalece, ele nos dá bom ânimo, ele nos sustenta. Então, esse convite não é para que a gente se livre, mas é para que a gente tome esse jugo dele que é fácil, porque muitas vezes nem é um jugo de gentileza. Ele está falando, filho,
Você está carregando todo esse peso e eu te ofereço algo que é muito melhor para a sua vida. Eu te ofereço algo que quando você realmente se desfizer disso que te oprime e realmente vira ao meu coração, você vai continuar vivendo a vida, você vai continuar trabalhando, tendo as dificuldades, você vai continuar passando por tudo que você passa, mas vai ser muito mais fácil porque eu estou contigo. Eu te fortalecerei. Eu darei ânimo para você. Eu serei a sua força. Esse é o jugo de Cristo sobre nós. E para a gente entender de uma forma exemplar, eu gosto muito de exemplificar as coisas, é como dizer para uma pessoa que está se afogando que ela deve pôr sobre ela o fardo de colocar uma boia salva-vidas. Vocês entendem que a pessoa está lá se afogando e ela tem que colocar sobre ela mais alguma coisa, mas é algo que vai salvar a vida dela. Não é algo que vai afundá-la ainda mais. O problema é que nós respondemos para Jesus assim, quando ele nos oferece. Eu não. De jeito nenhum eu vou colocar. Já está difícil demais aqui. Me afogando nesse mar bravo, nessas águas bravas. A última coisa que eu preciso é de uma boia sobre as minhas costas. Muitas vezes é isso que a gente fala para Cristo. Quando ele nos chama para trazer a nós o conforto e a gente foge da presença dele. A gente começa a procurar esse conforto, essa paz em outros lugares, em pessoas, em coisas. E a gente fala dessa forma. A gente confessa Cristo com os nossos lábios, mas, na maior parte do tempo, a gente quer evitar um relacionamento profundo com Ele. Quando a gente ouve Ele falando, venham a mim, nós temos medo de nos aproximar dEle. E nós corremos. E Isaías 42, do 1 ao 3, fala assim. Vejam meu servo, que eu fortaleço. Vejam meu servo, que eu fortaleço. Ele é meu escolhido. Ele me dá alegria. Pus sobre ele meu espírito. Ele trará justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados. Vocês entendem que quando a gente não tem o pleno conhecimento, a gente foge por medo de que o peso da acusação nos afunde ainda mais. E aqui o Senhor está nos mostrando que Ele não vai esmagar a cana quebrada. De que Ele não vai apagar a chama que está fraca. Pelo contrário, Ele vai trazer a todos justiça, aqueles que são injustiçados. Jesus, Ele não é um chefe impaciente esperando um resultado. Ele é um Salvador que nos oferece descanso. A sua santidade não afasta do pecador arrependido. Mas é justamente ela que garante que Ele vai nos tratar com destreza, que Ele vai nos tratar com amor. É justamente a santidade dele que garante que, ao ver a gente, pecador, mas arrependido na presença dele, que garante que ele vai nos tratar como a gente precisa ser tratado. Que é muitas vezes como a gente não consegue tratar outras pessoas. Então, eu vi um vídeo um vídeo que me comoveu muito, de uma criança preparando um geladinho com a mãe. E ele vai mostrar no vídeo, né? Ó, aqui é o nosso geladinho, e a criança deixa esse geladinho cair em cima do leite e molha tudo assim, ó. E ele olha para a mãe e fala, mãe, desculpa, e ele já começa a chorar. Ele já começa a chorar de uma maneira, e a mãe fala, calma, por que você está chorando? Não foi nada. Calma, a gente consegue consertar, a gente consegue limpar. E a criança, chorando, realmente sentida, ela fala, eu achei que você ia brigar comigo. Eu achei que você ia me dar uma bronca. E muitas vezes é assim que a gente vai a Cristo. E muitas vezes Cristo está agindo dessa maneira. Calma, por que você está agindo assim? Não carregue sobre você a culpa, não carregue sobre você a condenação, porque eu já levei quando eu fui crucificado por você. Muitas vezes as marcas que a gente tem na nossa vida,
Muitas vezes essas marcas elas vêm tão profundamente que a gente esquece que Cristo é capaz de curar e de livrar a gente de todo o trauma que a gente já teve. E Ele está falando para a gente, calma, vem, só vem. A gente vai limpar tudo, a gente vai resolver, a gente vai tratar. Vem até mim. E esse é o coração de Cristo para a gente. E a gente conhecendo agora o seu coração, a gente vai ver o coração dele em ação, para a gente entender como que funciona. A declaração de Cristo no texto de Mateus 11, que a gente leu, sobre o seu coração, ela é demonstrada ao longo dos evangelhos também. Ele coloca em ação de modo concreto. O Senhor, Ele não apenas ama em pensamento, mas Ele realmente ama através das atitudes. Ele demonstra esse amor através das atitudes. O amor de Jesus não é sabor amor. Vocês entenderam? O amor dele não é sabor amor, é realmente o verdadeiro amor. É o verdadeiro amor que nos arrebata. E o Salvador, ele se move em direção daqueles que precisam dele, não se afasta dessas pessoas. A gente tem o episódio onde ele cura um leproso, demonstrando todo o seu desejo de fazer aquilo. Porque o leproso pergunta, o Senhor deseja me curar? E Jesus fala, eu quero te curar. E assim o Senhor purifica aquele leproso. Ele perdoa e cura um paralítico, quando é levado pelos amigos, antes mesmo desse paralítico abrir a boca para pedir essas coisas. Porque essa é a natureza dele, ele já está com tanta vontade de entregar isso, que ele já entrega antes da pessoa falar. Que ele já conhece aquilo que nós precisamos e que nós sentimos. Ao ver as multidões como ovelhas perdidas, ele teve compaixão. E nessa compaixão leva eles a ensinar e a curar a enfermidade dessas multidões. E tem 2 outras vezes também que ele não aguentou e chorou. Essas vezes que ele chorou não foi por conta dele, mas foi por conta de outras pessoas. E a gente vê uma que está lá em Lucas 11:41, não precisa projetar nem abrir, que é onde ele chora por Jerusalém. E também em João 11:35, que é quando ele chora pelo seu amigo Lázaro. Ou seja, a sua maior angústia era a angústia dos outros. E eu lembro de uma vez que eu estava conversando com a Rafa sobre isso. Estava falando de a gente precisa ter empatia pelas pessoas e a Rafa me corrigiu. Ela falou, se a gente quiser ser como Cristo, nós precisamos ter compaixão das pessoas. Por quê? Porque muitas vezes a empatia ela fica só lá no imaginário. A gente fala, nossa, não, legal, mano, é duro isso que ele está sentindo, né? Mas a compaixão, ela realmente vem de dentro. A compaixão, ela nos move. A compaixão faz com que a gente não fique alheio àquela situação, mas a gente vai realmente ajudar. E é isso que movia Jesus. O que ele fazia quando ele viu um impuro? Qual era o primeiro impulso ao encontrar prostitutas e leprosos? Ele ia na direção deles. Ele passava tempo com eles. Ele os tocava. E a gente sabe que um abraço caloroso muitas vezes pode fazer muito mais do que palavras calorosas na nossa vida, né? E é isso que Jesus estava fazendo. Estava revertendo o sistema judeu. E muitas vezes é esse sistema que ainda fica na nossa mente. Porque a gente acha que a gente não é digno de receber mais esse abraço e esse toque de Jesus. E o ministério de Jesus era isso. Consistia em devolver aos pecadores e indignos a sua humanidade. Quem aqui... eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar com os outros. A Gel fala que muitas vezes eu sou até um deputado para sair falando. De falar com as pessoas. Mas quem aqui já passou por uma pessoa assim e cumprimentou e não foi cumprimentado? Ou muitas vezes a pessoa passa e cumprimenta de uma forma ríspida e a gente fala, poxa, mas o natural não era a gente se tratar com educação e a gente conversar e pelo menos um bom dia, tudo bem? E na verdade não é assim que é. E
a gente vai achando que o normal realmente é essa questão de não olhar para ninguém, de fingir que aquela pessoa não está lá. E a gente vai levando no automático. E a gente é acostumado com isso, mas Jesus ele veio para reverter. E Cristo ele fazia de uma forma com que os seus milagres e maravilhas eles não fossem uma intervenção ao natural. Na verdade, ele estava trazendo o que era natural de verdade. Ele estava trazendo vida e humanidade àqueles que realmente são os filhos de Deus. O natural é realmente a gente não viver tomados por dores, por doenças. O natural não é a gente viver dessa maneira que a gente sente o peso, mas o natural é a gente viver no amor e na glória de Cristo, através da sua graça. Muitas vezes, por causa do mundo pecaminoso, caído, a gente acha que o natural é essas coisas, a doença, a dificuldade, mas não. O natural é o reino do céu sobre nós. E Cristo vinha fazer isso. Então, que a gente mude essa percepção também. De que ele não veio para fazer algo sobrenatural no natural, mas ele veio para trazer o que é natural de volta. A interferência está nessas coisas. No pecado, na tristeza, na dor. Essa tá a interferência. E eu vou correr um pouco aqui, tá, gente? Eu achei que dava para continuar, mas vamos lá. E isso era quando Cristo estava aqui em terra. E agora que ele não está mais? Cara, a gente vê lá em Hebreus 13:8 que fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, o mesmo Cristo que chorou na tumba de Lázaro, hoje chora com a gente nos nossos momentos solitários em que a gente precisa dele. Aquele que tocou o leproso em seu braço, hoje toca em nosso ombro quando nós nos sentimos incompreendidos, quando nós nos sentimos desesperados. O Jesus que purificou os pecadores com vidas bagunçadas, é o mesmo que alcança as nossas almas para nos purificar. Que a gente entenda que Jesus está mais próximo de você hoje do que ele esteve dos pecadores e sofredores com quem ele conversou, tocou durante o seu ministério terreno. E como isso? Através do seu Espírito. Ele foi, mas ele deixou conosco o teu Espírito. Nós somos moradas. Naquela época, Jesus, Emmanuel, ele era Deus conosco, mas agora nós temos Deus em nós. Deus dentro de nós. Então, aquelas pessoas que experimentaram disso, elas não são tão privilegiadas quanto nós somos também hoje em dia. Nós só precisamos realmente voltar a este lugar de buscar Ele, independente das nossas falhas e dos nossos erros. E, caminhando para o final, e parte dessa ministração agora, dessa imagem linda que a Rafa fez, a gente vai ver o que alegra o coração de Cristo. E a gente pode responder essa pergunta com diversos exemplos na própria Bíblia, como quando ele se alegra quando os discípulos abandonam tudo para seguir ele, ou quando ele enxerga a fidelidade dos crentes no pouco, preparando eles para o muito, ou até com verdades reveladas do Pai para aqueles que são como crianças, e não para os que se consideram sábios e inteligentes. A gente conversou no início dessa ministração, a gente começou falando do sentimento de que muitas vezes os nossos erros e as nossas falhas podem fazer a gente pensar com que Jesus ele se decepciona com a gente. Só que e se o coração e a alegria de Cristo se comoverem de uma nova forma nos nossos fracassos e nas nossas falhas? Não estou falando que ele fica feliz quando a gente erra. Mas o ponto é que, muitas vezes, o que nós fazemos pode nos levar para este lugar de conhecer mais Ele. De conhecer plenamente o seu coração. Muitas vezes, esses nossos erros e falhas, eles nos levam para o lugar de ir aos pés dele e confessar tudo aquilo que nós sentimos. Vamos usar um exemplo. Imaginar que
um médico. Um médico que viajou para uma mata fechada para cuidar de uma tribo que sofre com uma doença infecciosa. E esse médico, ele já é rico, não precisa de recursos financeiros, ele já tem tudo ao seu favor, né? E ele usa todo o equipamento que ele tem. Ele diagnostica, ele vê o problema e corretamente ele separa os antibióticos e todos os medicamentos já estão disponíveis para aquela tribo ali ter para se livrar. E ele vai nessa tribo para isso, mas conforme ele busca atender essas pessoas que estão doentes, eles se recusam ao atendimento. Por quê? Eles querem cuidar de si por conta própria. Eles querem cuidar daquilo que eles estão tendo à sua maneira. Até que, finalmente, alguns jovens corajosos aceitam o cuidado do médico, um cuidado que é gratuito. E, finalmente, né, eles vêm até esse médico e qual que vocês acham que seria o sentimento desse médico ao atender essas pessoas? O sentimento dele é a alegria em poder poder levar a cura. A sua alegria, ela aumenta à medida em que os doentes vêm livremente para ele para serem curados. Foi justamente para isso que ele veio. E o quão maior seria essa alegria se os doentes não fossem estrangeiros, mas sim partes da sua família. Agora a gente traz isso para nossa relação com Cristo. Ele não se incomoda quando a gente se sente... na verdade, ele não se sente incomodado e frustrado quando a gente vai até ele pedindo perdão. Quando a gente vai até ele pedindo mais uma vez, Senhor, me ajuda a vencer essa luta. Ele não se sente incomodado quando a gente chega até ele, cheio de aflição e de necessidades e com um vazio enorme. Porque foi para isso que ele veio. Ele morreu e venceu a morte para nos providenciar um estoque ilimitado de misericórdia e graça. E a gente vê no texto de Lucas 5, 29 ao 32, que diz assim: Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com ele. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhe respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Então, Cristo, ele é esse médico, e ele se alegra quando a gente vai até ele. Muito diferente, às vezes, dos médicos que a gente tem hoje em dia, que a gente vai e está de saco cheio e só receita. Toma um dipirona aí, vai, faz um tratamento aqui na sua casa. Não. É como se, quanto mais a fila crescesse ali, mais ele ficasse feliz e vem, gente, vem que eu vou tratar, que eu vou curar. Porque ele veio para isso, ele veio para os doentes, para os pecadores. Ele veio para pessoas como nós. E quando nós entendemos que nós somos o alvo dele, nós somos para quem ele veio, para nos restaurar, a alegria de Cristo, ela ganha uma forma que a gente não pode dimensionar. É dessa maneira que Cristo se alegra, quando a gente, em nossos pecados, em nossas falhas, a gente vem, Jesus, me cura. Jesus, me ajuda, devolve a alegria para a minha vida. Senhor, por favor, me ajuda realmente a me livrar de todo esse peso, de todo esse fardo que tem me atrapalhado, que muitas vezes tem tentado tirar o meu foco de ti. Foi a alegre expectativa de ver o seu povo totalmente limpo que fez ele passar por tudo que ele passou. A gente pode ver lá em Hebreus 12, 2 que fala: Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o espera, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha.
Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Qual que era essa alegria que esperava Cristo? Era a alegria de ver todo o seu povo perdoado. E dessa maneira ele suportou tudo que ele suportou por nós. Essa expectativa fez com que ele passasse pela prisão, pela morte, pelo sepultamento e ressurreição. Cara, vocês têm noção que Jesus, ele morreu, mas ele venceu a morte. Ele venceu a morte por nós para nos dar a libertação, para nos dar o acesso, para nos reconciliar com o Pai. E apesar da nossa pecaminosidade, esse é o desejo mais profundo de Cristo até hoje. Ele deseja, a alegria dele está quando nós vamos até ele. Quando nós vamos buscá-lo. A gente sempre fala que para os jovens, quando vem confessar, quando a gente vem fazer os discipulados, que este momento não é um momento de acusação, mas é um momento realmente de alívio. Claro, a gente vai reparar os erros, mas a gente está aqui para ajudar. A gente não está aqui para pesar mais a sua vida. Porque todo momento de falha, de pecado e de arrependimento é uma oportunidade de você ser moldado mais ao caráter de Cristo. E é isso que Cristo sente também quando nós vamos até Ele. Ele quer que a gente tire força do seu amor, entendendo que nós somos qualificados, porque nós somos pecadores e necessitados desse imerecido amor. É isso que nos qualifica. Nós somos pecadores, miseráveis, e o Senhor não quer mais ver a gente. Não, isso nos qualifica realmente a vir até Ele, para receber esse imerecido amor, que Ele nos dá dia após dia, que Ele deseja revelar a nós, e que muitas vezes a gente fica com a trave nos nossos olhos, não querendo enxergar. E Ele demonstra isso, Ele demonstra que Ele nos deseja. Lá em João 17, 24, Jesus fala assim: Pai, quero os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Cristo, Ele nos deseja. Ele deseja estar conosco em todo o tempo. Amém? E com isso no coração, e para a gente quebrar realmente toda essa mentira, tudo aquilo que vem trazendo peso sobre nós, eu queria convidar vocês a se levantarem para a gente orar para Ele. Convidar a banda. Bom, dar aquela alongada, dar aquela estendida, né? Todo mundo crocante, você dá aquela levantada, você vê, tá frio. Mas é o Senhor já promovendo cura aí, ó. Já sarando todas as juntas, já trazendo tudo que a gente precisa. Amém? E que a gente possa nesse momento, se você não teve essa oportunidade ainda nessa semana ou hoje mesmo, de ir para Jesus com o coração realmente sincero e quebrantado. Se existe algum peso que esteja sobre você, e você não tem tido forças para, muitas vezes, falar: Senhor, eu não consigo entregar a minha melhor adoração, o meu melhor louvor, a minha melhor oração. Esse é o momento de você só entregar. Só vai. O Senhor está pedindo: venha. Venha. Só venha como estás. Se você não teve essa oportunidade nessa semana de se render aos pés de Cristo, que agora você se renda. Que nós possamos realmente fechar os nossos olhos e entrar neste lugar do cuidado, do amor de Cristo. Senhor, nós clamamos, Pai. Nós clamamos, Deus, porque nós entendemos, Pai, que somos pecadores. Entendemos, Senhor, que muitas vezes nós falhamos. Muitas vezes, Pai, nós erramos, Senhor. Pai amado, e ainda assim o Senhor nos ama. Não há nada, Pai amado, que nos separe do seu amor, Senhor. Não há nada, Pai amado, que é capaz, Senhor, de impedir com que o seu amor venha nos transformar, Pai.
Senhor Deus, não existe nada o que a gente faça que vai fazer com que o Senhor nos ame menos. E também não existe nada com que a gente faça que vai fazer com que o Senhor nos ame mais. Porque o seu amor é puro e completo, Senhor. Por isso, Pai amado, nós entramos neste lugar, Senhor. Entendendo, Deus, que Tu és aquele que promove a cura. Aquele que provém, Pai amado, a restauração, Senhor. Deus amado, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Pedindo, Pai amado, afaste de nós, Senhor, tudo aquilo que tem causado peso sobre as nossas vidas, Pai amado. Santo Deus, nós clamamos, Pai amado, para que seja o Seu jugo sobre nós, Senhor. Para que seja, Pai amado, o Seu amor trazendo a nós, Senhor, a esperança de que nós temos um Deus Salvador, de que nós temos um Salvador que é gentil, de que nós temos um Salvador que é acessível, de que nós temos um Pai que se importa, um Deus que vive também nas nossas necessidades, um Deus que olha para nós e fala: filho, eu enxergo as suas dores, eu enxergo a sua lágrima, eu enxergo a sua dor, a sua tristeza. Mas muitas vezes, Pai, com o cansaço, muitas vezes, Pai amado, muitas vezes nós não somos tão fiéis quanto o Senhor é. Perdoa-nos, Pai, pela nossa infidelidade, Senhor. Pai amado, ensina-nos, Senhor, a ser fiel como Tu és, Senhor. Ensina-nos, Pai amado, a buscar somente em Ti, Pai, o conforto, Pai. Somente em Ti, Senhor, a restauração, Deus. Seja Cristo Jesus o firme fundamento das nossas vidas. Que a gente não tenha medo, Pai amado, de se achegar na Sua presença, Pai. Mas que a gente tenha temor, Pai amado, de chegar até Ti e falar: Senhor, eu não estou aguentando mais, mas eu sei que o Senhor é a minha força. Pai amado, muitas vezes eu penso, Senhor, que eu tenho Te decepcionado, Pai. E esse sentimento tem tomado conta. Senhor, muda tudo em mim. Ressignifica todas as coisas, Pai amado. Senhor Jesus, nós oramos, Pai amado, para que todo espírito de opressão nas nossas vidas caia por terra em nome de Jesus. Nós oramos, Pai amado, por uma libertação, Pai. Pai amado, para que toda acusação sobre nós, Senhor, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, para que todo espírito de comiseração caia por terra em nome de Jesus e que a Sua verdade venha sobre nós, Pai. Oh, Santo Deus, nós queremos ir para Ti, Senhor. Pai amado, nós ansiamos, coloque em nós, Senhor, um anseio, Pai amado, pela Tua presença, Senhor. Que possamos nos deleitar no banquete da Sua presença, Pai. Que a gente possa, Senhor, dizer não às migalhas que o mundo nos oferece para tentar nos confortar e, Senhor, nos satisfazer no banquete da presença de Cristo Jesus, Pai. Tu és, Senhor, tudo que nós precisamos. Nós queremos, Pai, voltar para Ti, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. E as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me rendo a Ti e para Ti eu vou, e para Ti eu vou, e para Ti eu vou, me rendo a Ti. Promessas me moldaste até o meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em Teu amor, capturou-me. Me lembraste de Tuas promessas, me moldaste até o meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há
Sim, Jesus. O Senhor é a resposta para o nosso coração. A direção que vem do alto, que acalma o nosso ser. E por isso tanta gratidão no nosso coração. Por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Quando a gente pensa em alegria de Jesus, você consegue imaginar qual seja a maior alegria de Jesus? O que será que traz mais alegria ao coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Olha para o lado aí. É isso aí. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você é a maior alegria do coração de Jesus. Parece frase de impacto, não parece? Mas não é. Se nós não fôssemos tão importantes, Ele daria a sua vida por amor de nós? Ele ia enfrentar aquela cruz, todo o sofrimento que Ele passou, se nós não tivéssemos um valor acima de todas as outras coisas? Jesus poderia ter evitado a cruz? Sim ou não? Sim. Lá na hora, no último momento, Ele viria falar, não quero mais ser crucificado. Deus tiraria Ele de lá. Por que Ele ficou até o final? Porque Ele olhou para nós. Ele teve um olhar lá na frente. Ele conseguiu enxergar essa igreja reunida aqui hoje. E cada um de vocês, cada um de nós, tem um valor sobrenatural para Jesus. A maior alegria do coração de Jesus é saber que nós estamos aqui e que nós somos apaixonados por Ele. Tudo que eu fiz gerou no coração deles um sentimento que era exatamente aquilo que eu queria que acontecesse. Deus já podia ter feito a gente, ter criado a gente convertido, sim ou não? A gente já nascia cristão, apaixonado por Jesus. Ele fez isso. Eu vou plantar uma semente no coração desses camaradas. E se eles permitirem que essa semente cresça e frutifique, eles vão se transformar em adoradores. É a lei da semeadura, irmãos. Jesus semeou vida no meio do seu coração. E nós somos resultados dessa semente de amor. Nós só estamos aqui porque um dia Ele decidiu ir até o fim do plano do Senhor para a vida dele. Aí eu te pergunto, nós podemos parar no meio do caminho? Nós podemos desistir do projeto de Deus para a nossa vida? Nós podemos permitir que o cansaço roube de nós aquilo que Deus quer fazer na nossa vida? É humanamente aceitável que a gente diga, não, hoje não quero mais, estou muito cansado. Nós nos cansamos? Sim. Nós ficamos tristes? Sim. Mas a despeito de todas as nossas lutas, o Senhor está do nosso lado. Deus tem cuidado de nós, tem nos colocado de pé. E a força que vem dele restaura as nossas energias, nos coloca de pé. Amém? O maior motivo de alegria no coração de Jesus continua sendo eu e você. Nós continuamos sendo a menina dos olhos de Deus. Tudo que Ele fez, e nós entendemos muitas vezes que foi pela humanidade, não foi não. Foi por mim, foi por você. Nosso Deus não é o Deus do genérico, Ele é o Deus do individual. E Jesus também agia dessa forma. Olhando para cada situação, para cada milagre que Ele fez uma pergunta. Para cada situação que Ele enfrentou, Ele olhou para as pessoas e tratou cada uma na sua individualidade. E Jesus tem sido assim na minha e na sua vida. Você é diferente da pessoa que está do seu lado. Mas Jesus alcançou o seu coração e alcançou o coração dele também. Porque nós somos o maior presente, o maior tesouro de Deus. A humanidade, sim, mas nós como pessoas, individualmente. Deus tem olhado e ouvido a sua oração. Deus tem entendido o seu problema, a sua dificuldade. Ele tem te ajudado a sair do lugar que você está. Porque Ele é um Deus que cuida de cada um dos seus filhos, como se fosse só um. Amém? Feche seus olhos aí. Deus, obrigado, Pai.
porque o Senhor nos deu valor que muitas vezes o mundo não nos dá. O Senhor tem nos olhado de uma maneira que muitas vezes o mundo não tem nos visto, Deus. Aqui, Jesus, na tua presença, nós temos grande valor. Nós somos importantes, Senhor. O seu olhar de amor tem nos alcançado. O Senhor tem nos atraído à tua presença. E hoje nós podemos declarar que somos apaixonados por Senhor. Tremendamente apaixonados pelo Senhor, Jesus. A nossa vida só faz sentido na tua presença. As nossas conquistas só valem a pena se o Senhor estiver conosco. O nosso coração, ele pulsa por mais de ti, Jesus. Mais da tua presença, mais do teu amor, mais do teu Espírito Santo operando em nós, mais das tuas misericórdias, Senhor, mais da sua presença gloriosa, mais do seu operar, mais do teu manifestar, mais do teu derramar, mais do teu perdoar, Jesus. Tudo em nós é o que o Senhor é. Esperança da glória. A resposta para o nosso coração ansioso. Alguém que tem nos atraído à tua presença, porque nos ama. Promessas